Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a lacração Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos da Pintura Laca e hoje eu vou falar do meu maior erro e como eu consegui resolver esse maior erro. Bom, vamos lá. Antes de eu falar do meu erro, né, e até para a gente se ambientar, você conhece ou já conheceu uma pessoa que tentou parar de fumar ou parar de beber, né? É um problema de alcoolismo? Acredito que sim, é bem comum, né? Por isso que eu citei essas duas situações, sem falar em outros vícios, sim. Então, por que eu falei do desafio de você tirar um vício? Né? O que tem a ver isso com erro? Carlos, você era alcoólatra? Você era fumante? Não. Nunca foi por esse caminho. Sempre pensei bastante nas consequências do vício. Mas independente, a gente acaba adquirindo vícios nas nossas vidas. E é justamente, eu falei dessa história para demonstrar o quanto que é difícil você abandonar um vício. E o meu grande erro foi ficar viciado numa técnica que eu mesmo inventei na época de pintar, de laquear. Mas por quê? Então vamos lá. Há 9 a 8 anos atrás, quando eu comecei a laquear, que eu me interessei, fazendo um parênteses, eu não tenho nenhum parente, meu avô, meu pai, enfim, não tenho ninguém da minha família que pintava absolutamente nada com pistola de pintura. O máximo que eu e meu pai, enfim, minha família fizemos foi pintar paredes da nossa casa com aquele rolo, pincel, enfim. Eu nunca tinha pegado uma pistola de pintura até então. Como que eu fui buscar informações? Na época, há 8, 9 anos atrás, o único vídeo que eu encontrei no YouTube foi de uma empresa chamada Léo Madeiras e ele tinha produzido vídeos, né, provavelmente patrocinado pela Sayalac, a qual mostrava uma moça aplicando o primer, aplicando a tinta, aplicando, lixando, enfim. E se não fosse o YouTube, se fosse um DVD, eu acho que esse DVD já estaria furado de tantas vezes que eu passava e repassava aqueles vídeos. Foi assim que eu iniciei na laqueação. Só aqueles vídeos adiantaram? Não. Aqueles vídeos, pelo contrário, me mostrou que talvez seria um processo extremamente simples, a qual não é, e que me levou até uma outra situação que em um outro momento eu comento com vocês. Mas eu achei que era fácil laquear. Sim,
Eu achei que era extremamente fácil. E aí, numa tentativa que eu fiz, mal sucedida por sinal, eu pedi ajuda. E aí eu pedi ajuda para um vendedor de tinta. E aí, né, muito, enfim, ele me trouxe o técnico da fábrica, o técnico da fábrica me deu algumas dicas de como que eu deveria regular a pistola para começar a pintar. Bem rápido, foi questão de assim, uma tarde e bora tentar novamente. E aí eu fui, e aí dava errado, às vezes dava certo. E aí eu fui nessa jornada entre erros e acertos, acredito eu, mais ou menos aí num período de uns 6 meses. Isso para pintar o 20% brilho. Para pintar o brilhante, eu demorei, depois disso, mais 2 anos, justamente pelo vício que eu tinha adquirido. Como que se forma o vício, então? Pelo menos assim, ó, vou falar do contexto de laqueação. Os demais vícios, não sei, não sou da área de psicologia, enfim, dessa... Mas como se formou o vício que eu estou falando na minha cabeça? Entre erros e acertos, a gente tem o costume de guardar os acertos para poder repetir, não é verdade? Não é assim que a gente aprende a maior parte das coisas das nossas vidas? Então, é o natural, não fiz nada, absolutamente nada do que uma pessoa comum faria. Mas eu não entendia alguns pequenos detalhes que estava se formando no que era certo para mim, para a forma que eu estava fazendo, que lá na frente iria me ferrar, iria me prejudicar para fazer o brilhante, para fazer, no caso aqui é o metalizado. Então, esse vício é extremamente comum. Vocês podem reparar, de vez em quando eu dou umas na internet ou no Instagram, enfim, vejo pessoas pintando nessa posição aqui, não é? Pá! Olha que linda essa porta, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um metalizado. Lindo, né? Sabe por que a maioria das pessoas pintam nessa posição? A primeira delas, ela fica assim, ó, planinho. Fica parecendo um espelho. Como que a pessoa consegue fazer isso? Na maior parte das vezes,
aplicando mais tinta do que deveria ter. Por quê? Porque quanto mais tinta você aplica, a tinta nessa posição ela tende a espalhar, ela tende a nivelar. Beleza, na cabeça gravou assim, é isso. Por isso que muita gente na internet acaba pintando nessa posição. Só que aí assim, ó, um móvel desse aqui, ó. Você pinta o tampo, ok. E essa frente aqui? Você espera secar o tampo, vira o móvel e pinta a frente? Aí você espera e pinta essa lateral? Aí você espera e pinta outra lateral? Olha aqui, ó, essa lateral desse móvel aqui, ó, como está. Enxergaram aí alguma casca de laranja? Não, né? Sabe por que também tem pouco móvel metalizado? Porque o metalizado, se você carregar aqui e aqui passar de uma forma, ele fica manchado aqui, ó. Por quê? Porque as partículas do metalizado, imagina assim que são várias partículas minúsculas de alumínio. Se você carrega, o certo é que ele fique nessa posição, porque aí fica assim, clarinho. Mas ele, às vezes, se você carrega muito, ele faz isso, ou ele fica meio de lado. E aí ele escurece. Certa vez, um fornecedor de pistola, e eu estava fazendo um painel prata. Sim, um painel prata. Aí eu vi aquelas manchonas pretas assim, ó. Liguei para Deus e o mundo para tentar entender o que estava acontecendo, se era um problema da tinta ou era um problema meu de aplicação. E era meu de aplicação. E aí esse meu fornecedor, eu lembro que ele deu uma maior gargalhada. Vai achando que a vida é fácil. Não é fácil. Aí ele chegou para mim e falou assim, né, Carlos? Isso bem a hora que eu consegui pegar o jeito para fazer o brilhante, para ficar assim, ó, sem a casca de laranja. Facinho, aliás, não precisa nem polir, falar a verdade. Ele chegou para mim e falou, então, você tava se achando o cara, como diz o Roberto Carlos, né? Só que o metalizado, meu, é outro mundo. Aí ele falou assim, ó, você vai pedir um serviço numa funilaria ou numa lanternagem, né? Dependendo da região do país que você tá, são nomes diferentes, mas são as pessoas que reparam automóvel. Lá, para a pessoa conseguir identificar se a pessoa é um bom pintor ou não, ele dá um carro prata para você. Porque o prata, se você não souber aplicar o prata, você
se ferrou. Porque ele vai ficar manchado, ele vai dar diferença de tonalidade com o restante do carro. Então, o meu grande erro era carregar as peças, porque como não só eu, como a maioria das pessoas ao qual eu vejo na internet, pinta a peça assim, ó. Tá vendo? A pecinha aqui atrás de mim, ó. Fácil, fácil, fácil. Agora quando você precisa pintar a lateral, ferrou. Por isso que eu vejo muita gente pintando porta de residência deitado. Só que olha que loucura, a pessoa pinta deitado, tem que esperar secar para ele virar e pintar o outro lado. E teoricamente ele deveria fazer uma proteção para que o outro lado não fique empoeirado. Então, um serviço que você conseguiria finalizar em uma pintura geral, a pessoa precisa do segundo dia para finalizar. E enquanto isso, ó, o seu dinheiro dá um adeus para o seu bolso. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para alertar, galera. O carregar não é a solução. Aliás, pessoal que já pinta dessa forma que eu expliquei, olha, eu só tenho uma sugestão para te dar. Procure os carregadores de tinta anônimos. Fazendo uma analogia com os alcoólatras anônimos, né? Não querendo, em hipótese nenhuma, julgar ou falar, né? Enfim. Mas pensando no vício, é exatamente a dificuldade, a luta, a batalha que eles têm e que você vai travar com você também. Porque para você conseguir desprogramar a sua cabeça para que você pare de carregar, vai ser extremamente difícil. Eu passei 2 anos para conseguir mudar a minha forma de pintura. E não foi assim, ó. De um dia para outro foi. Não. Foi serviço, após serviço, após serviço, após serviço. Então, não comece a pintura carregando. Entenda a técnica, entenda a dinâmica. Hora que você parar de carregar, você não vai ficar refém de ter que pintar a peça nessa posição. Se você não quiser. Se você pegar, por exemplo, igual esse móvel aqui, você vai deixar a lateral dele perfeita, sem escorrido, sem problema de casca de laranja, sem nenhum tipo de problema. Você vai poder pegar, de repente, aquela porta
residencial que você gastava 2 dias para terminar, você vai conseguir terminar numa passada de tinta. Mas não é uma demão de tinta não, assim, uma passada que eu digo assim, você faz lá o que for necessário para fazer um bom acabamento e acabou. Imagina o quanto que você vai economizar de dinheiro com isso, quanto que você vai conseguir produzir a mais. Por isso que todo início do vídeo eu falo isso. Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$7.000 com a lacração brilho perfeito. E quando eu falo de brilho perfeito, não estou falando só do 100% brilho. Eu também falo do 20% brilho. Porque existe um brilho no 20% brilho. Não é fusco. E quando você não sabe pintar o 100% brilho, na prática, o 20% brilho, principalmente aqui, ó, fica casca de laranja, só que você não consegue visualizar. Mas uma peça bem pintada é diferente de uma peça com casca de laranja. Então, a dica que eu deixo nesse vídeo: pare de carregar a peça. Aprenda a técnica de pintura corretamente para o seu próprio bem. Não se carrega tinta. Isso gera desperdício de tinta. Por exemplo, aqui, ó, para eu pintar todo esse móvel com as portas, eu preciso de 1/4 de tinta metalizado. Isso porque acaba gastando um pouquinho mais. Se você é daquele que adora ficar carregando, você não vai conseguir pintar essa peça com 1/4 de tinta. Isso significa dinheiro a mais que você está empregando para um serviço. Se você precisa comprar 2/4 de tinta e eu, Carlos, aqui faço com 1, quem está ganhando mais? Você ou eu? Se você precisa ficar pintando só na horizontal e você precisa de mais tempo para pintar e eu não preciso, quem está ganhando mais? Você ou eu? Porque eu consigo fazer muito mais peças. Agora, se você pega essas manias, você faz menos peças, com mais produto, e você não consegue. Vamos supor, vai chutando que eu faço uma peça por dia. Considerando 20 dias por mês, que eu faça 20 peças. Né? Assim, é um exemplo. Se você precisa de mais um dia para fazer, será que você vai fazer as mesmas 20 peças? Vamos supor que isso aqui fosse uma linha de produção. Se eu gasto uma lata e você precisa de mais de uma lata, no final do mês eu vou ter gastado 20 latinhas, enquanto você gastou 30, talvez. Então, encerro esse vídeo pedindo encarecidamente: não fique viciado em carregar a tinta. Beleza?